Agora eu vou te convidar para que você acompanhe com atenção a entrevista a seguir que o Puga gravou, que é um assunto também da hora, que é o preço da carne bovina, né? O Brasil, as pessoas reclamam do preço, e com razão, o preço da carne bovina em açougues e supermercados. Com isso, o consumo per capita tem caído muito nos últimos anos, mas você vai ver agora na entrevista os argumentos seguintes. O Brasil pagou muito mais pela carne bovina nos anos 70 e 80 do que paga hoje. Pode parecer estranho, mas nós vamos acompanhar a entrevista porque ela trata de um estudo da Atenagro, que é uma consultoria especializada em pecuária e carnes. Você confere agora a entrevista que o Puga gravou com o diretor da Atenagro, autor desse estudo, o Maurício Nogueira. O consumidor brasileiro se mostra descontente com o encarecimento da carne, das carnes em geral, nos últimos 2 anos. Mas no passado chegou a pagar muito mais para ter proteína animal no prato. Os estudos da Atenagro mostram isso. Por isso eu tenho aqui comigo Maurício Nogueira, diretor da Atenagro, para explicar o que ocorre agora. Vamos começar pelos últimos 2 anos. O preço da carne, das carnes em geral, dispararam? Sim, Puga, dispararam bastante, né? Nós temos uma combinação de fatores que provocaram todo esse aumento. Então, se você pegar na carne bovina, a gente avançou nas décadas anteriores para o interior do Brasil com pecuária. Só que pecuária era a única atividade que você podia levar lá para o interior, né? O animal anda, a gente não precisa de mecanização nas propriedades, então nós formamos uma área de pastagem muito grande, um rebanho muito grande, só que nós não formamos esse rebanho para produzir carne, nós formamos esse rebanho para ocupar. Então a gente formou um estoque, acabou criando um estoque muito grande de animais improdutivos. E aí o que acontece de interessante? A gente vem, logo após a consolidação do Plano Real, que você estabiliza a economia toda, todas as atividades empresariais brasileiras começaram a entrar num ritmo de aumento de produtividade. Algumas não conseguiram, quebraram, outras continuaram. Isso não foi diferente na pecuária. Então a gente vem diminuindo esse estoque. Só que a pecuária é de ciclo longo, né? Leva 9 meses para um bezerro nascer, você tem um período antes para emprenhar a vaca, ele nascer, desmamar, até virar um boi gordo. Imagina antes com pouca tecnologia. Então até a gente tirar esse estoque todo levou quase 2 décadas, mais de 2 décadas, desculpa, 2 décadas todas aí para a gente conseguir eliminar o estoque. Aí o que acontece nos últimos anos? A gente está com o estoque baixo, estamos também no ciclo pecuário padrão, né, de 6 a 8 anos aí no nível mais alto, e acontece a peste suína na China, a peste suína africana, que fez com que todo o rebanho chinês, grande parte do rebanho chinês fosse abatido, né, diminuindo a produção nos anos seguintes. Então nós pegamos um cenário de alta no mercado interno com um cenário de alta no mercado internacional. E claro, aí a carne bovina acaba também contribuindo com o aumento de todas as outras carnes. E nós temos um gráfico com estudo da Atenagro que mostra a evolução dos preços da carne bovina e o avanço também da carne suína e da carne de frango. Explica o que ocorreu nesse período. Então, nesse período, o que acontece? A gente tem tudo isso que eu estou comentando, principalmente na carne bovina, que se você olhar é a que mais sobe, né, nesse período, e ela, lá no varejo, claro, né, você tem toda a competição com as outras carnes, ela acaba dando margem para que suba também carne suína e carne de frango, principalmente carne de frango, que é a que compete diretamente. Só que essas carnes, Puga, elas só vão subir também de acordo com lei de oferta e demanda. É mais fácil você organizar a produção de frango, então ela sobe um pouco menos. E é interessante a gente analisar aí o que aconteceu com a suinocultura, com a carne suína. Ela é que sobe mais no primeiro momento, mais que todas as carnes. Por quê? Porque o mundo todo estava querendo comprar carne suína. Então, o brasileiro, né, de 2019 para 2020 aumentou em 400 mil toneladas de exportação de carne suína. Aí você olha isso e fala, nossa, então
a gente jogou muita carne para fora, subiu o preço. Só que a produção aumentou o dobro do que nós aumentamos em exportação. E isso reflete agora no preço da carne suína está caindo, né? Então é interessante a gente ver que o produtor estimulado, ele vai aumentar o pacote tecnológico, ele vai aumentar a oferta e os preços vão ser controlados naturalmente. Então vamos voltar àquele gráfico que mostra a diferença aí, a alta da carne bovina em relação às demais carnes, né? Vamos pegar uma média. Essa média vai até agora 2022, R$ 40,70 em média, preço da carne bovina. A carne suína sobe para R$ 21,44 e a carne de frango sobe para R$ 9,80. A carne de frango, por rearranjo, como você disse, da produção, sobe menos, porque rapidamente tem resposta de atender o mercado. Bom, agora vamos falar da evolução nas últimas décadas, porque o brasileiro já pagou mais caro pela carne bovina no passado, não? Muito mais, pelas 3 carnes, né? Então esse raciocínio, Puga, não é amenizar o que está acontecendo, é a gente explicar dentro de um cenário de longo prazo para que a gente não fique estimulando medidas que não fazem sentido. Vou te dar um exemplo. A Argentina, com intenção de segurar a inflação, taxou, dificultou as exportações e o resultado foi muito pior do que se deixasse o próprio sistema de produção se organizar. E volta e meia, esse tipo de soluções são ventiladas aqui no Brasil. Claro, o governo não está cogitando, né, não tem nada sendo discutido, mas vira e mexe tem sugestões nesse sentido que provocariam uma tragédia maior. Eu tiraria um problema aí que deve ser resolvido em 2, 3 anos e colocaria esse problema para durar décadas, né, se eu não conseguir tomar uma decisão correta. Então a gente tem que estimular a produtividade. Que isso faz baixar o preço para o consumidor. Vamos mostrar um gráfico onde há a evolução dos preços da carne bovina nas últimas décadas. Vamos começar lá nos anos 75. Lá por volta de 1980, você tem na tela, o estudo da Tenagro mostra, o brasileiro pagou muito mais caro pela carne lá nos anos 80, não? Muito mais. Então olha que interessante, a gente tinha um rebanho muito grande, sobrava animal, só que esse animal não estava abatido, ele estava no campo, vivendo 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? Então animais que iam envelhecendo, e a gente isso não chegava para o consumidor. A hora que a gente tem o plano real, então você pode observar ali que logo no começo da década de 90, e o reflexo vai ser ali já nos primeiros 5 anos, depois nos próximos, a gente já tem uma queda muito forte, muito significativa no preço da carne ao consumidor. E aí o que acontece, Puga? Nós vamos ter esse processo de redução do estoque que vai levar a carne para um patamar ainda mais baixo. Se você pegar ali de 2001 a 2005, ela está no patamar mais baixo, que é onde a gente estava desovando o estoque improdutivo. O que acontece nos anos seguintes? Significa que a pecuária está parando de devolver esse resultado? Não. O que acontece é que a gente eliminou a grande parte desse estoque e agora a população de bovinos, a produção está se ajustando à demanda. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Se você for ver, nos últimos anos nós estamos com o preço da carne estável. Né, no último período, apesar de ter subido muito agora, em valores reais ela está estável. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Uma resposta do produtor estimulada pelo momento, né, pela percepção que produtividade tende a dar um lucro maior, ele vai responder e a tendência lá no futuro é que as carnes todas ao consumidor cheguem a preços mais atrativos, como aconteceu nesse período todo aí que a gente viu no gráfico. Nós temos também um gráfico que mostra a evolução dos preços para o consumidor em média, né? Os preços da carne em média, vamos dizer assim, para aves e para suínos. Vamos ao painel? Você acompanha o estudo da Tenagro. No caso da carne de frango ao consumidor, veja, nos anos 70 até os anos 80, o consumidor pagou muito mais caro pela carne de frango do que paga hoje. Agora, a tendência é manter esses valores mais baixos aí durante os próximos anos? Exatamente, essa tendência, lembra que o frango ele tem uma sensibilidade muito maior ao mercado de grãos. Nós temos hoje uma mudança no comportamento mundial de mercado de grãos, então nós temos que acompanhar. Provavelmente o frango hoje, a carne de frango, ou o frango lá para a indústria e para o produtor esteja
abaixo do valor ideal. Então a gente precisa ver como que isso chega no consumidor. Mas se você pegar o período todo, olha que interessante, o frango logo de cara, ele já desce, já se estabiliza ali perto dos 10, 11 reais na média. Logo lá nos primeiros anos, no final da década de 90, ele já vem para o patamar que está hoje. Não sei se você vai lembrar, né, que era o chamariz lá do Plano Real, né, o preço dos lácteos, do leite e o preço do frango, né, como os principais apontamentos de vantagens desses sistemas mais produtivos, né, de queda no preço aí para o consumidor. Então o frango já chegou lá de cara, né, uma atividade muito rápida, de ciclo curto, né, e aí, claro, nós temos vários fatores que foram sendo observados na cadeia produtiva, indústrias que não aguentaram, produtores que eram verticalizados, que não conseguiram continuar produzindo, o sistema de integração crescendo e assim por diante. Mas a expectativa é essa, a gente ir mantendo esse padrão de benefício aí para a população. No caso da carne suína não foi muito diferente, não? Muito parecida com a do frango, se a gente olhar o gráfico da carne suína, ela é bem parecida, vai se estabilizar em patamares um pouco mais altos. E a suinocultura aí, Puga, talvez tenha ainda algumas surpresas para frente. Talvez a gente consiga agregar um pouco mais de ganho. Então, o frango a gente já está praticamente lá, né? O frango a gente agora é só genética, moléculas novas, né? Mas o suíno ainda tem espaço para a gente melhorar o sistema de produção. Não tanto quanto carne bovina, mas na carne suína, mais do que a do frango, a gente ainda pode entregar um pouco mais de resultado nos próximos anos. De qualquer maneira, saiu daquela faixa lá de 70 reais e caiu aí para a faixa de 20, 24, 25, como nós vimos agora. Exatamente. Bom, a perspectiva daqui para frente é, melhorando a tecnologia, os preços das carnes tendem a cair para o consumidor? Tendem. A gente não pode criar uma expectativa de dizer quando isso vai acontecer. Lembra que o Brasil está inserido num contexto internacional, é importante, por mais que nesse momento a exportação realmente contribua para o aumento de preço aqui no mercado interno, é ela também que vai fazer essa roda girar e manter os preços aí na curva tradicional. Então nós estamos vivendo um momento que vai depender de cada carne, que hora que se equilibra. Então nós temos que ter paciência e estimular essa produtividade. A hora que ela vier, na hora que a gente começar a ter oferta já desses sistemas mais otimizados, nós vamos voltar a ter essa curva de redução no preço real. O que é preço real? Quando a gente considera a inflação, né? O nominal é aquele que, então, R$100 há 3 anos não é a mesma coisa que R$100 hoje. Então a gente tem que fazer esse cálculo todo, corrigir, né, para entender o que está acontecendo com os preços. Mas podemos esperar aí queda nos preços para o consumidor nos próximos anos. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira. Essa é a primeira parte de uma entrevista, porque na segunda parte dessa entrevista você saberá quem perdeu rentabilidade e quem ganhou rentabilidade no mercado de carnes, né? O quanto o produtor perdeu, quanto a indústria perdeu e quanto o varejista perdeu nesse processo aí que nós tivemos nas últimas décadas. Eu agradeço mais uma vez a entrevista do Maurício Nogueira. Aguarde aí a segunda parte dessa entrevista.